E chegamos à lição de quinta-feira, que diz assim, como remover a culpa. Bom, primeiro a gente tem que ter aquela sensação e aquela certeza da grandiosidade de Jesus e do seu sacrifício na cruz do Calvário, ao ponto dele poder perdoar o pecado de todas as pessoas que já pisaram neste planeta em todas as épocas. O sacrifício de Jesus foi tão poderoso que ele carregou nas costas o pecado de todos nós. Então, nós temos alguém que pagou a nossa culpa, ok? E agora, quando eu peco, é importante que eu tenha a minha consciência do pecado para que eu peça perdão. E a partir do momento que eu peço perdão, eu tenho que me sentir perdoado. E tem algumas pessoas, e eu volta e meia converso com alguns jovens que falam assim, não, pastor, eu me sinto muito culpado ainda por um erro que eu cometi no passado. Veja, você estar pagando consequências daquilo que você fez de errado, isso infelizmente acontece no mundo. Às vezes a gente faz uma coisa errada, a gente é perdoado pelo pai, pela mãe, pelo próprio Deus, mas a gente paga as consequências durante um tempo, ok. Agora, o que a gente não pode é ficar carregando o sentimento da culpa. Por quê? Porque a culpa, de alguma forma, você está desconfiando de que Deus não foi capaz de perdoar aquilo que você cometeu. E a gente tem que ter essa tranquilidade. Então, não importa quão longe você tenha ido, se você pediu perdão dos seus pecados, tenha certeza de que Jesus já lhe perdoou, ok? E o segundo e último ponto que eu quero tocar com vocês aqui nessa quinta-feira é a frase que está aqui no meio da nossa lição que diz assim, ó, é muito importante que digamos às pessoas a verdade com amor e não fechemos os olhos para os seus pecados. Se a gente está falando aqui em salvação e perdição, significa dizer que a partir do momento que eu conheço alguém, seja um amigo, seja um conhecido, e eu percebo de que ele está cometendo alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, eu devo, com certeza, conversar com essa pessoa. A grande questão é, como que eu vou conversar com ela? Como que vai ser as minhas palavras? As minhas palavras não devem ser nunca assim, uma palavra de condenação. Olha, você vai morrer. Olha, Deus aqui, não sei o quê, aquela coisa arada toda. Não. Chega com palavras de amor, com palavras de esclarecimento. Às vezes aquela pessoa, ela passou a sua vida inteira com a sua família, com quem estava do lado, falando que aquilo que estava sendo feito não tinha nenhum problema espiritual. Agora você chega, você tem esse entendimento com a palavra de Deus, com amor e carinho, você conversa com essa pessoa. O que a gente não pode é se eximir de falar a verdade. Mas a gente também não pode falar a verdade de uma forma que a pessoa ela não aceite. Por quê? Porque foi grosseiro, porque foi de alguma forma agressivo. Não. O evangelho, ele é um evangelho de amor. Mas a gente também não pode se esquivar da responsabilidade de falar para as pessoas que nós conhecemos o que é o certo, o errado. Não baseado na minha opinião e nem baseado na opinião dele, mas baseado na opinião de Deus.